Fala, fala pessoal, bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós trabalharemos aí a nossa última aula dessa primeira parte da apostila, né, onde nós estamos falando um pouquinho aí sobre o continente americano, certo? Essa última aula que vai dar o fechamento, pessoal, nós trabalharemos a chamada geopolítica, como são as relações políticas, econômicas, territoriais desses países para com seus vizinhos, quais problemas em comum eles enfrentam, qual é a possibilidade ou não de integração regional. Sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Vamos começar, pessoal, com o que muitos países da América Latina estão adotando desde o início da década de 90, que é o chamado modelo econômico neoliberal. Quando nós falamos em modelo econômico neoliberal, galera, nós estamos falando daquela doutrina econômica, aquele conjunto de ideias, de concepções que partem de uma premissa de que os mercados devem sempre prevalecer abertos e em caráter global. O que é isso? Essa ideologia, pessoal, essa doutrina econômica defende uma abertura irrestrita da economia em caráter regional e global. Como isso? Por meio da liberalização de fluxos, né? Ou seja, tornar ali o capital, as mercadorias, os investimentos, a sua circulação uma maneira muito mais fluida. Como que você flui melhor, pessoal? Como você liberaliza esses fluxos? Por exemplo, diminuindo impostos, né? É um bom exemplo. Mediante políticas públicas ali que favoreçam essa circulação, tanto aí de dinheiro, né, de capital, como de mercadorias, como de investimento diverso, matéria-prima e até mesmo pessoas, por que não, tá? Isso se dá por meio do que, pessoal? Por meio da diminuição da participação do Estado na economia. Vamos supor, no modelo neoliberal, pessoal, não há por que o Estado, ou seja, um determinado governo, ter empresas públicas. Por que eu vou ter uma empresa pública, por exemplo, de petróleo, se o mercado pode gerir aí a questão do petróleo no nosso país? Por que eu vou ter, sei lá, uma empresa pública de transportes, se outras empresas privadas podem suprir essa necessidade? Então, a ideia do modelo neoliberal é o quê? É você diminuir o Estado, porque a partir do momento que você diminui o Estado, diminui a participação dele, você gasta menos, não tem por que arrecadar tantos impostos. Então, em tese, você diminui os impostos e as pessoas têm mais possibilidades aí para utilizar a sua renda, tá? Concordam? Que a partir do momento que você paga menos imposto, você pode, entre aspas, gastar com outras coisas, certo? Seria muito tranquilo se fosse assim, né, pessoal? Mas nós sabemos que na prática não é bem assim que funciona, né? Quando nós falamos em diminuição da participação do Estado no modelo neoliberal, infelizmente o que sobra para nós é o quê? Corte de investimento social. Algo do tipo assim, vamos investir em educação? Não, porque isso daí é gasto. Vamos investir em saúde? Não, não, isso daí é gasto. Vamos investir em moradia popular? Não, não, isso daí é gasto. Políticas para gerar emprego? Não, isso daí é gasto. Então, assim, pessoal, até onde uma determinada quantia destinada é gasto e até onde ela deve ser considerada como sendo um investimento. Vai ficar para nós pensarmos um pouquinho aí, tá? Faz parte também da diminuição do Estado, privatizar, como eu já falei para vocês, né? O que é isso? O que é privatizar, pessoal? Pegar todo esse monte de empresa pública e vender, passar para a iniciativa privada tomar conta. Tchau, se desfazer do patrimônio. Por quê? Porque na visão neoliberal não tem por que um Estado, um governo, participar tanto da economia assim, certo? E desregulamentação da economia. E quando a gente fala em desregulamentação, pessoal, é o governo não interferir. Por exemplo, colocando muito imposto, por exemplo, querendo realmente taxar o preço. Porque o preço da gasolina vai ser tal. Não, cara. De acordo com esse modelo aí, quem que tem que reger os preços? O mercado, pessoal. Lei da oferta e da procura. Praticamente todos os países da América Latina passaram por essa guinada neoliberal aí, pessoal, na década de 90, inclusive o Brasil. Olha aí, ó, jornais da época. Ó. Reforma de Collor, Fernando Collor de Mello, faz terremoto na economia. Olha aí, pessoal. Vale, a Vale seria a empresa Vale do Rio Doce, pessoal, que agora se tornou Vale, né? Aquela lá de Brumadinho, Mariana, né? Vale é vendida com ágio, ou seja, conseguiu mais do que se pretendia, de 20%, e terá controle de capital nacional, porque a maior parte das ações foram vendidas para grupos brasileiros, né, formado por bancos principalmente, né, Bradesco, Itaú, entre outros. E olha aí, ó, Teles, ou seja, as empresas de telecomunicações são privatizadas por 22 bilhões de reais e o ágio chega a 63%, né? Já conversamos em outras aulas a dificuldade que era para ter um telefone antes, né, pessoal? Então as privatizações nesse sentido ajudaram muito, certo? Pois bem, galera, quando nós falamos aí em América Latina hoje,
Se pensarmos na integração econômica, o único ponto aí que nós vamos destacar um pouquinho mais nessa aula, até por causa da nossa realidade, é o bloco econômico chamado Mercosul, né? Foi criado lá em 1991 pelo Tratado de Assunção, né? É o principal bloco econômico da região, formado aí por Brasil, por Argentina, pelo Paraguai, pelo Uruguai e pela Venezuela. Sendo que a Venezuela está temporariamente suspensa por causa daqueles problemas quanto à sua democracia ou ausência de democracia, né? Então, temporariamente, ela está suspensa. Como qualquer bloco econômico, né, pessoal? O Mercosul, ou Mercado Comum do Sul, também tem os seus objetivos. Dentre eles, abolir aos poucos, ou seja, progressivamente, todas as barreiras alfandegárias. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e até então a Venezuela comercializariam entre si sem imposto nenhum, sem barreira alfandegária nenhuma. Mais do que isso, tentariam formar uma união aduaneira. O que é isso? Todos agiriam como se fosse um só para negociar com outros países e com outros blocos do mundo, tá? Nós sabemos que isso daí não é tão simples, não é tão fácil, tá, pessoal? Por quê? Esse bloco ele abrange a região geoeconômica drenada pela bacia do Rio da Prata, com exceção da Venezuela, que não está nem aparecendo na foto aí, porque é lá no norte da América do Sul, né, pessoal? Lá na América Andina, tá? Ok? O restante, todos eles aí banhados aí pela chamada Bacia do Prata. Inclusive o Brasil, né, pessoal? Lembra que eu falei para vocês, né? O Rio Paraguai, o Rio Paraná, o Rio Uruguai, que juntos ajudam a formar a grande Bacia do Prata, e todos eles nascem no Brasil, perfeito? É a área mais industrializada, pessoal, do continente americano, aqui da porção latino-americana. Dá uma olhada aí, ó. Ó, toda essa parte que vocês estão vendo listadinho de verdinho aí são áreas industrializadas, né? Que vai ali de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, interior de São Paulo, e lá na Argentina, formando aquele cinturão entre Buenos Aires, Rosário e Córdoba. Lembrando, né, pessoal, que essas cidades ficam no chamado Pampa Úmido, ok? Pois bem, pessoal, essa área aí que nós estamos vendo, ó, listadinho de verdinho, estão vendo? É a área mais industrializada aí, pessoal. Assim como nós temos também a agricultura mais diversificada e moderna da América do Sul, onde vocês estão vendo aí listadinho de vermelho, ó, tá pegando boa parte do interior de São Paulo, Paraná, Triângulo Mineiro ali, né, na região de Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e boa parte ali do Pampa Úmido da Argentina. Estão vendo ali, ó? É onde nós temos também a maior concentração populacional, pessoal, da América do Sul. Nós temos um contingente muito grande de pessoas aí. Isso é muito bom porque você tem o quê? Mercado consumidor. Assim como também temos nesse pedacinho a melhor infraestrutura de transportes e de energia da América do Sul, pessoal. Sendo que há ainda planos, projetos de ampliação dessa infraestrutura. Como? Primeiro, com uma melhor utilização, com uma efetiva utilização da chamada hidrovia da Bacia do Rio da Prata. Essa aqui, ó, estão vendo destaque no mapa aí, pessoal? Tem muitos rios navegáveis, muitos trechos navegáveis que podem ser aproveitados, tá? Assim como também a possível construção da chamada Estrada de Ferro do Cone Sul. O que seria isso, pessoal? Uma ferrovia que interligaria os portos, de Santos, do Oceano Atlântico, vocês estão vendo aí, até o porto de Antofagasta, no norte do Chile. E detalhe, passando pela Bolívia, pessoal, tá? Até porque a Bolívia, nós já vimos, é um país que não tem litoral. Ajudaria muito a Bolívia, porque ela exporta muito pelo porto de Antofagasta, no Chile. Então ela aproveitaria muito também essa logística, certo? Lembrando que tanto o Chile quanto a Bolívia também são estados aí observadores aí junto ao Mercosul, né? Não fazem parte de maneira efetiva, mas participam também de algumas ações desse bloco econômico, certo? E também, pessoal, há um projeto aí de uma construção da rodovia sul-americana. Não da maneira que eu vou fazer para vocês, ó, dá uma olhadinha no mapa aqui, não dessa maneira em linha reta, tá? Mas interligaria as regiões metropolitanas de Buenos Aires até São Paulo, certo? Com uma melhor logística aí de transporte rodoviário. Perfeito? Pois bem, pessoal, quando nós falamos ainda em blocos econômicos da região da América Latina, talvez o projeto mais ambicioso de integração dessa região tenha sido a UNASUL, União das Nações Sul-Americanas. O que é isso? É um grupo, um projeto para se formar um bloco econômico que contemplasse aí todos os países da América do Sul. Já adianto para vocês, pessoal, isso aí já praticamente já não existe mais, está agonizando e está sendo substituída pelo PROSUL, que é o Fórum para o Progresso da América do Sul, e vocês já vão saber o porquê, certo? Quanto à UNASUL, galera, em tese aí, ó, ela foi fundada, foi criada
em 2008 no encontro em Brasília, tá? Onde os países participantes teriam aí uma integração regional baseada na União Europeia. Detalhe, galera, 12 países sul-americanos, ou seja, toda a América do Sul, certo? Qual que seria a ideia, pessoal, quando nós falamos baseado na União Europeia? Não ser apenas um bloco econômico, mas também social, político, de ação conjunta e integrada, baseada principalmente na defesa dos valores democráticos e na agenda socioambiental, ou seja, pessoal, visando aí pensar um pouco o futuro, né? Esses países, na época, pessoal, eles tinham uma nova concepção para estabelecer parâmetros aí para ter as relações com os Estados Unidos, ou seja, a ideia da formação da Unasul era fortalecer todos esses países para juntos conseguirem negociar de uma maneira um pouco mais fácil, um pouco mais simplificada com os Estados Unidos e deixar de ter aquela relação de submissão, que muitos países ainda adoram isso daí, muitos governantes adoram essa relação de submissão, é incrível, mas esse grupo aí ele tinha essa pretensão do que ele deixar, assim, tirar esses países um pouco da sombra dos Estados Unidos e andar por próprias pernas, certo? Assim como também juntos eles teriam um posicionamento mais atuante aí junto a organismos multilaterais, como é o caso da ONU, Organização Mundial do Comércio e também Fundo Monetário Internacional. Isso daí, pessoal, essa concepção tem muito a ver com o período, né? 2008, nós passávamos aí pela chamada onda de esquerda. O que é isso? Muitos governos aqui da América do Sul foram eleitos e os seus governantes tinham orientação de esquerda, alguns até mesmo socialistas, né, se diziam aí de orientação socialista, certo? Isso se deu por quê? Porque nós tivemos muitos países que se abriram na década de 90 no modelo neoliberal e perceberam que não dava para concorrer à parte de igualdade, né? E acabaram ficando para trás e só teve um aumento da desigualdade social. E a população insatisfeita tentou uma coisa nova, né, que foram aí os governos de esquerda. Por isso que a gente fala que teve uma onda de esquerda aqui na América do Sul na década passada. Tanto é que esse grupo Unasul realmente ele foi idealizado num contexto de governos sul-americanos de orientação de esquerda. Tá aí a foto para comprovar para vocês, ó, o Hugo Chávez da Venezuela, na época era o Hugo Chávez, o Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, aqui do Brasil, o Evo Morales, da Bolívia, que nós também já falamos, e a Michelle Bachelet, do Chile, certo? Então nós tínhamos aí uma foto meio inusitada, né, pessoal? Tínhamos dois descendentes aí de índios, um senhor aí que veio da mão de obra operária e uma mulher, né? Uma liderança feminina, né? Só que esse grupo aí foi esvaziado em 2018, tá, pessoal? Nós tivemos aí uma década de 2010 completamente diferente no que se refere aí à política sul-americana, tá? E muitos países foram saindo, né, aos poucos, né? Tanto que em 2018 mais uns 5 ou 6 saíram numa tacada só e esvaziaram, ou seja, a Unasul já vai deixar de existir, certo? Substituída aí pela ProSul, Fórum para o Progresso da América do Sul, firmado ano passado, em Santiago, tá? Em 2019. Por enquanto, com 8 países sul-americanos, 4 ainda tentam defender aí a Unasul, né? Mas 8 países sul-americanos, incluindo o Brasil, já foram lá, já assinaram a declaração presidencial para renovação, olha a palavra, renovação e o fortalecimento da integração da América do Sul. E eles têm meta aí, pessoal, construir e consolidar um espaço regional de coordenação e cooperação entre os seus membros, certo? Como eu falei para vocês, galera, essa década já foi um pouco diferente, né? A ProSul, ela acabou sendo idealizada em um contexto de governos sul-americanos de orientação de direita, né, politicamente falando. Como eu já falei para vocês, né, pessoal, isso daí ocorre alternância, é normal, tá? Faz bem até para o sistema democrático que você tenha realmente essa alternância para que vários grupos possam tentar exercer as suas melhores ideias, né, que visem aí um bem-estar público, certo? E aqui tá a foto, ó, dos presidentes que foram aí aprovar, assinar a ProSul, né? Aqui uma parte deles, né? O Maurício Macri, da Argentina, Ivan Duque, colombiano, Jair Bolsonaro, Brasil, e Sebastián Piñera, do Chile. Diga-se de passagem, pessoal, que ele foi o anfitrião e ele foi o idealizador da ProSul, tá? Ele que teve essa ideia de chamar esses presidentes com a mesma concepção política que ele, para poder tentar alinhar aí os objetivos e tentar aí um desenvolvimento regional, certo? Perfeito? Pois bem, pessoal, nós vivemos então num local, né, regionalmente falando, aí a América do Sul, que é um local muito conturbado e que enfrenta sim muitos problemas. E aqui nós vamos falar de 2 deles, tá? Um deles é o narcotráfico e o outro são as guerrilhas. Já trabalhamos um pouquinho em cada aula aí, mas nós temos que dar um geralzão para vocês aí. Quando nós falamos em narcotráfico, pessoal, nós temos que saber que existem países que são produtores de matéria-prima, que é o caso do Peru, da Bolívia e da Colômbia. Quais são essas matérias-primas? A folha de coca, que vai dar origem à cocaína, o crack, entre outros, tá? A maconha, consumida aí in natura, e
a papoula. Olha aí, ó. O norte da Colômbia produz muita papoula, pessoal. A papoula, ela é dela que é tirada ali o ópio, né? O ópio, que é uma substância química, também vai dar origem a uma droga muito utilizada nos Estados Unidos, que é a heroína, certo? Agora, tem países que se caracterizam como produtores de droga, né, pessoal? É o caso aí, principalmente da Colômbia. O autor ainda coloca aí a Venezuela, coloca ainda a Bolívia, o Peru, mas a Colômbia é o mais forte até hoje, certo? E tem países que trabalham muito na questão da logística, da distribuição. A própria Colômbia, porque é muito forte a questão do domínio do narcotráfico lá, já é histórico com o Pablo Escobar, como nós já vimos, certo? O Panamá, por motivos óbvios, né, pessoal? Canal do Panamá, então você tem uma circulação muito fácil de droga para o mundo todo. E o México, como nós já trabalhamos pela sua posição estratégica, né? Banhado por 2 oceanos, né? Banhado por 2 oceanos e vizinho do maior centro consumidor de drogas do mundo, que são os Estados Unidos da América, certo? Para falar em narcotráfico, pessoal, nós temos que lembrar dos cartéis. O que são os cartéis? São organizações, pessoal, de controle centralizado nos grandes escalões. O que significa isso, cara? Você tem ali uma hierarquia, pessoal. Tá? Não é assim um simples grupo de bandoleiros que resolvem vender droga, não. É tudo organizado, tem hierarquia, tem quem manda, tem quem obedece, tem regra e tem lei interna, pessoal, certo? Você tem divisão de funções, cara, entre os níveis, principalmente entre os níveis inferiores. O problema, pessoal, é que surgem personalidades aí, oriundas aí dos cartéis, que acabam adquirindo uma importância política muito grande. Foi o caso, por exemplo, do Pablo Escobar, né? Ele acabava tendo uma influência política muito grande. Quando a gente fala em influência política, entenda-se corrupção, pessoal. Por quê? Porque com o dinheiro dele ele acabava comprando decisões políticas. Isso daí é um perigo, tá? Em muitos países da América do Sul nós temos, infelizmente, personalidades aí do narcotráfico acima de qualquer suspeita que, infelizmente, tem muita influência no meio político e só dissemina o que nós chamamos de corrupção, certo? E quanto às guerrilhas, pessoal? Quanto às guerrilhas, nós já falamos em algumas aulas, né? São grupos armados, né, que dominam algumas porções do território de alguns países, visando mudanças políticas, na maioria das vezes visando poder. Praticamente todos eles de orientação marxista, tá? Então eles têm assim um viés de esquerda, digamos assim, tá? Só que eles utilizam de táticas de terror mesmo para conseguir aí os seus objetivos. Exemplo que nós já trabalhamos, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, lá no México, lembra? Lá no sul do México, no estado de Chiapas. O Sendero Luminoso, que nós falamos aí na aula sobre o Peru, pessoal. E as Farc, na Colômbia, que nós vimos aí praticamente na última aula, né? Só que o que poucos de vocês sabem, pessoal, é que o narcotráfico e esses grupos guerrilheiros apresentam uma simbiose. O que é isso? Um tira vantagem do outro. Primeiro porque o objetivo de um é completamente diferente do objetivo de outro, então não são concorrentes. E a partir do momento que não são concorrentes, um busca tirar proveito do outro. Como que o narcotráfico tira proveito das guerrilhas e como as guerrilhas tiram proveito do narcotráfico? Pessoal, o narcotráfico, para poder fazer o plantio dessa matéria-prima, né, folha de coca, papoula, maconha, precisa de espaço, precisa de território. O que eles fazem então? Aproveitam territórios aí das guerrilhas. Ah, mas de graça, sim? Não, eles têm que pagar por isso. Consequentemente, eles financiam, eles pagam pedágio, eles financiam as guerrilhas. Então, com o dinheiro do narcotráfico, as guerrilhas conseguem armas, armamentos, conseguem se fortalecer. Em contrapartida, as guerrilhas fornecem o quê? O apoio logístico, o território. Permite que o narcotráfico funcione, flua livremente, plante naquelas terras sem problema algum. Então, essa simbiose, pessoal, nós dizemos que é um câncer, né, em muitos desses países, porque é um grande problema que os governos, que os estados nacionais não conseguem resolver de maneira tão fácil. Talvez seja por isso que nós temos aí em duas situações o apoio norte-americano, seja na iniciativa Mérida, que nós já vimos, que foi aquele investimento que os Estados Unidos fez em logística, em inteligência, em armamentos ali junto ao México, né, para tentar diminuir um pouco a questão do narcotráfico no México, ou ainda o chamado Plano Colômbia, onde do mesmo jeito os Estados Unidos investiram muito na Colômbia, né, para tentar evitar aí, diminuir esse narcotráfico, né, mas também com uma contrapartida. Qual delas? Que a Colômbia cedesse um pequeno espaço de território para o estabelecimento de uma base militar norte-americana na região amazônica, ou seja, local estratégico onde os Estados Unidos não tinham nenhuma base militar, certo? Então, do narcotráfico e das guerrilhas também os Estados Unidos conseguiram tirar a sua vantagem, né, pessoal? Faz parte do processo.
ok? Então nós vimos aí, moçada, que nós vivemos num continente que ele é tenso, tá? Ele tem os seus problemas, tem as suas potencialidades, tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas precisa passar por muitas transformações, porque infelizmente ainda muitas populações locais sofrem com esses problemas, como nós acabamos de falar, e ainda mais outros, né? Subdesenvolvimento, mortalidade infantil, taxa de analfabetismo altíssima e por aí vai, certo? Ok? Vamos encerrando aqui então, pessoal, esse tópico sobre o continente americano. A partir da próxima aula, continente africano. Falou? Abraço para vocês, galera. Até a próxima!